Em manifesto divulgado neste domingo, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba saiu em defesa do procurador Deltan Dallagnol, que deixou o comando da operação na semana passada. Na noite da última sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, revogou decisão do decano do STF, Celso de Mello, e determinou que o caso apresentado pelo senador Renan Calheiros contra Dallagnol seja julgado no Conselho Nacional do Ministério Público. O caso pode ser analisado amanhã pelo CNMP. No vídeo, o novo coordenador da Lava Jato no Paraná, procurador Alessandro Oliveira, rebateu os argumentos contra Deltan. O caso não envolve a atuação de Deltan em algum processo da Lava Jato. O pedido é para que Deltan seja punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por manifestações realizadas em redes sociais, a exemplo de postagem em que ele se posicionou a favor do voto aberto para a escolha de presidente do Senado. O procurador Roberson Pozobon disse que a alegação de que isso seria uma falta funcional já foi analisada e rechaçada pela Corregedoria do Ministério Público Federal. A retramitação de um processo disciplinar por fatos que já foram considerados lícitos ofende um princípio básico, segundo o qual ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo motivo. Nesse sentido foi a decisão do ministro Celso de Mello, que também reconheceu o risco de afronta ao devido processo legal. O procurador Januário Paludo ressaltou que, na decisão, o ministro Celso de Mello defendeu a liberdade de expressão dos procuradores. Disse ainda que qualquer medida que tente regular o exercício da liberdade de expressão de membros do Ministério Público fere a própria Constituição de 1988, que garante independência e autonomia ao MP. No manifesto, os procuradores da Lava Jato garantem que, abre aspas, independentemente do resultado da sessão do CNMP nesta terça-feira, seguimos acreditando que todos os membros do MP jamais desanimarão da virtude ou terão vergonha da honestidade. Fecho aspas. Esse é então o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Começo com você, Zé Maria. Qual a tua expectativa aí para esse julgamento envolvendo o procurador Deltan Dallagnol, Zé? Pois é, uma decisão muito importante, né? Através deste julgamento, da fala dos conselheiros, né? O Brasil inteiro vai ficar sabendo o que aqui em Brasília os poderosos pensam e como querem destruir uma operação que salvou o país. Salvou o país. 2 pilares básicos da nação estavam destruídos por este grupo que roubava, mas, além de roubar, destruía a economia de mercado. As empresas brasileiras, elas não disputavam mercado e sim pagavam propina. Quem pagava mais, levava a obra. Era tudo de fachada. Isso parece bom para a empresa naquele momento, mas depois o mercado fica destruído e não se sabe mais qual é a empresa competitiva e qual é a empresa boa economicamente ou má. Não discuto o roubo. Roubo é roubo, mas a economia sim. Nem para isso, roubo, né, corrupção, privilegia a empresa, porque a empresa fica fofa, balofa, saudável economicamente, mas não tem produto. Veja bem, estamos falando da destruição de um pilar importantíssimo, que é o pilar do mercado. Talvez tenha sido a grande invenção do Homo sapiens, que é o mercado, a economia de mercado, o mercado que faz tudo, que faz o produto chegar até você e que faz, por exemplo, que um carro, que o feijão e o arroz tenha mais ou menos o mesmo preço no interior, numa pequena cidade, no sul, no norte. Isso é mercado, isto é competição. E a Lava Jato roubou mais do que dinheiro, roubou a competição. Outro pilar importante, a democracia. Fraudou a democracia. A delação de Antônio Palocci, que foi proibida de incluir no processo contra Lula, mas não proibida da gente falar aqui, né? A delação mostrou que a Dilma investiu mais de 1 bilhão de reais para garantir a reeleição. Isto é fraude, isto é compra de votos. Não é possível gastar 1 bilhão de reais só em propaganda, só com João Santana para construir um país paralelo onde todos gostariam de morar e de votar. Então, assim, a Lava Jato prestou esse papel. E aí vem os burocratas aqui, os que ficam aqui nos ares condicionados de Brasília, nos gabinetes, questionar. Eu acho que só questionar o trabalho da Lava Jato já é um problema sério. Agora vamos para a parte jurídica. Vitor, eu sempre digo aqui,
de que o processo Lava Jato ainda não está fechado no Supremo. Ainda existem brechas a serem julgadas. Veja bem, por exemplo, o papel do delator e o uso das delações. Como fazê-lo? É uma lei relativamente nova em termos jurídicos e que o Supremo terá que decidir. E é aí que mora o perigo. Esses processos da Lava Jato, eles são baseados em delações premiadas. Não só em delação, mas a delação foi o início. Dali se buscou provas e provas concretas, devolução de dinheiro. Costumo dizer que não existe a volta dos que não foram. Se o dinheiro voltou, devolveu, é porque ele foi. Porque foi roubado. Ninguém devolve o dinheiro que não roubou. Houve devolução de dinheiro, houve provas concretas, né? Então, assim, a democracia foi fraudada, que é o segundo pilar. E, por outro lado, juridicamente, é preciso definir alguns pontos. Delator, formação de quadrilhas, isso não está certo ainda. As condenações de primeiro e segundo graus vêm condenando por formação de quadrilha. É possível que o Supremo não deixe isso acontecer. E lavagem de dinheiro, que é um crime anexo. Quer dizer, quem rouba e tenta esconder o dinheiro, ele pratica um novo crime, né? Ele compra e vende apartamentos, ele compra um apartamento e reforma, um sítio que custou 1 milhão e gasta 2 milhões de reforma. Isso é a forma de lavar dinheiro. Isso é crime e o Supremo terá que decidir. Então, assim, são provas de fogo que a Lava Jato terá mesmo que passar. Mas eu acredito que ganha, porque a opinião pública está ciente e informada para resistir. Você, Fiuza? Essa perseguição ao Deltan Dallagnol, ela faz parte de uma tentativa de dissuasão dos investigadores, né? Quer dizer, a origem desses processos contra o Deltan está no mesmo lugar que originou, por exemplo, certas proposições legislativas, como a lei do abuso de autoridade, né? São alguns movimentos insidiosos, fantasiados aí de correção de rumos, mas que tem um único propósito: inibir o investigador, porque o investigador da força-tarefa da Operação Lava Jato, ele é um personagem sem precedentes na história em termos de coragem e de assertividade, né? Então, por isso que a Lava Jato é tão bem sucedida, porque se reuniu um grupo capaz de um nível de eficácia e especialmente trabalhando em silêncio, né, sem aquela tentação, muitas vezes, do Ministério Público, né, de descobrir a ponta ali de um delito, soltar para a imprensa, criar um apelo em relação àquele assunto, um apelo de opinião pública, e aí, a partir disso, se criava uma CPI, alguma coisa para tentar então levar as investigações adiante. A Lava Jato fez tudo diferente. A Lava Jato criou um método realmente muito mais eficaz de investigação, né, como nós cansamos de ver, né, quando aparecia o assunto, diversas vezes isso aconteceu, a polícia já estava na porta dos culpados, né, ou pelo menos dos investigados que precisavam prestar contas com a justiça. Isso não tem nada a ver com esses outros atos recentes e obscuros comandados pelo STF, né? Aparentemente um abuso de diligências, né? Mas não, na Lava Jato, o que a gente viu, e isso já é história, isso não ficou nenhuma dúvida, né? Apesar das tentativas, o que se viu foi realmente um nível de eficácia sem precedentes na investigação, o que permitiu a punição de tanta gente importante, empreiteiro, que nunca tinha sido preso no Brasil. Existia até essa questão, né, que empreiteiro não vai para a cadeia. O ex-presidente Lula, né, também era bastante conhecida aquela sensação, aquela noção entre os brasileiros que o Lula era inalcançável pela lei, né? Cansamos de ver isso ser afirmado e a Lava Jato mudou essa história também. Então, essas tentativas, processos contra o Deltan, lei de abuso de autoridade, foi uma coisa, por exemplo, que essa lei, eu tive que dar uma olhada nela.
ela é uma lei com diversos disparates, ela é uma lei que em determinados pontos ela é uma reiteração da lei, uma coisa assim, tipo, se o juiz não der amplo direito de defesa, se ele decidir sem que tenha havido amplo direito de defesa do réu, ele pode ser preso, e isso em relação a outras autoridades de investigação também. Ora, isso já é assim, né? Quer dizer, quem infringir a lei, quem usar a sua autoridade à margem da lei, já está sujeito à punição. Na verdade, então, são movimentos para inibir, e o Deltan, de alguma maneira, ele é um símbolo da Lava Jato, ele é um herói da parte virtuosa, mas depois ele foi muito para esse fronte, né, do debate. Ele virou, então, talvez por falar um pouco mais do que deveria, até contrariando um pouco a natureza da operação, sempre tão discreta e eficaz, o Deltan virou um pouco um alvo, né? Você vê, esse processo, por exemplo, foi pedido pelo Renan Calheiros, que é um campeão de processos no Supremo Tribunal Federal. Então, são ações cênicas, né? E a opinião pública, às vezes, fica achando, bom, com tantos constrangimentos à ação da Lava Jato, os investigadores vão ser inibidos. Até aqui, pelo que foi feito até aqui, em termos desses movimentos mais realmente teatrais, não acho que haja inibição, e acho que isso aí tudo vai passar. É bom ter a afirmação aí do novo chefe da Lava Jato, Alessandro Oliveira, defendendo o Deltan. Isso é uma guerra política, mas no fronte da investigação a Lava Jato vai bem, obrigado.